Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cleber Cunha e hoje vamos para mais um episódio aí do nosso Dicas de Estudos para o MPU. Olha só pessoal, antes da gente começar a falar aqui das nossas dicas específicas, né? Vamos falar aí de notícias aí que saíram essa semana, né? Essa semana, ontem, o Senado, acho que foi o Senado, a Câmara, o Congresso, enfim, aprovou aí na CCJ, em uma das CCJs, um projeto de lei que trata da regulamentação da demissão do servidor público por insuficiência de trabalho, etc. Muitas pessoas estão me perguntando a respeito, olha, estão bastante preocupadas, né? E isso se alia a algumas outras coisas que vêm acontecendo, como, por exemplo, restrições orçamentárias, etc. Vejam, pessoal, não fiquem abalados com esse tipo de notícia, né? Essas notícias vão aparecer mesmo, aparecem notícias, por exemplo, de cortes de gastos, notícias de que os salários serão reduzidos, etc. e tudo mais. Eu acho que neste momento não é o momento de você estar focado nisso, esse é o momento de você focar no que importa, que são os seus estudos, né? Vagas nós teremos... processo de avaliação nós já sofremos sofremos entre aspas, né? Nós já passamos por processos de avaliação dentro do Ministério Público, então isso talvez não altere tanto aí o que a gente já vive no nosso dia a dia. Então, não se abalem por isso. Costumo dizer o seguinte, vejam só, nós já estamos em outubro, certo? Faltam 3 meses para acabar o ano. Nos últimos vídeos aí, nós recebemos aquela notícia de que o concurso ele foi adiado para 2018, mas vejam, 2018 está aí, está batendo a porta, faltam 3 meses só para 2018. Ou seja, a sua preparação tem que ser agora. Uma dica importante que eu tenho para vocês é o seguinte, vejam, nestes momentos em que começam a pipocar essas várias notícias a respeito de ataques, entre aspas, ao serviço público, aos servidores públicos, retiradas de direitos e tudo mais, qual é a tendência, pessoal? A tendência é que algumas pessoas que estejam estudando ou que queiram estudar para concurso público, elas simplesmente desistam. Olha só, é a sua chance, você que já está estudando, é a sua chance de se fortificar. Por quê? Se nós temos pessoas que estavam estudando ou que pretendiam estudar para o concurso e que neste momento elas estão desistindo, poxa vida, a fila está andando. Lembrem-se sempre disso, vocês já devem ter ouvido falar disso. Concurso é uma fila. Quanto mais você caminha nessa fila, mais próximo você está da chegada. Ora, se algumas pessoas estão desistindo desta fila, você está mais próximo da chegada. Então, não se abale com essas notícias todas, continue o seu ritmo de estudos, boatos, etc. Tudo isso vai surgir, sempre surgiu, né? Eu sou servidor público desde 2004 e desde 2004 eu ouço falar de todos esses boatos. Já vivi cortes de direitos de servidores públicos durante a minha carreira e nem por isso o serviço público acabou, nem por isso todas as vantagens do concurso público foram diminuídas em decorrência das perdas desses direitos. Então, se é a carreira pública que você quer, continue estudando, não deixe se abalar por essas notícias, tudo bem? Hoje nós vamos tratar, em continuidade ao nosso vídeo da semana anterior, e até já indico para você, se você não assistiu o nosso vídeo anterior, nós vamos continuar fazendo uma análise das disciplinas que caíram no último concurso. Análise da seguinte forma, olha só, quando eu começo a estudar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma análise do edital. Ok, nós não temos edital ainda, então vamos trabalhar com base no que nós temos. O que nós temos? Nós temos o último edital. Então, tudo isso que nós estamos trabalhando é com base no último edital. Pode ser que o próximo edital, esse que virá agora, talvez no começo do ano de 2018, ele venha com algumas alterações. Mas vamos trabalhar com o que nós já temos, que é o último edital e com base nos últimos editais, na verdade, né? Aqui nós estamos falando de uma experiência que nós temos com esse concurso, tá? No vídeo passado, nós falamos de direito constitucional. Algumas coisas que seriam interessantes você analisar aí no seu estudo para direito constitucional. Acho interessante você dar uma olhadinha lá no vídeo anterior do nosso episódio para que você possa receber aí essas informações. Hoje, nós vamos falar aí um pouquinho sobre direito administrativo. Olha só, mais uma vez, assim como no nosso episódio anterior, eu trouxe aqui para vocês um quadrinho, um quadro comparativo entre
o que cai de matéria para técnico e o que cai de matéria para analista em direito administrativo. Pessoal, direito administrativo é uma matéria que, aqui no MPU, o CESP, felizmente, ou sei lá, né, se a gente for pensar assim, nas últimas provas, nas 2 últimas provas, se a gente for fazer uma análise, ele não tem cobrado muita jurisprudência em direito administrativo. Ele cobrou um pouquinho de jurisprudência, mas assim, mesmo para analista, o que ele tem cobrado mais? Doutrina e letra da lei, mesmo para o analista. Não significa que você não precise dar uma focada aí na jurisprudência, até porque nós temos boas novas jurisprudências em direito administrativo. Mas significa dizer que você precisa estar forte, tanto na letra da lei, que tem sido forte desta prova de direito administrativo, como também na doutrina. Nós sabemos que direito administrativo, e para você que está começando a estudar agora, é bom que saiba que direito administrativo é uma matéria bastante teórica, né? Então, assim, ela não é uma matéria nós temos algumas leis que você precisa estudar leis, mas ela não é só a letra da lei. Você precisa conhecer alguns conceitos para que você possa estudar a lei. Então, primeira dica: tenha sempre uma boa doutrina, né, ali de apoio, porque em alguns momentos na letra da lei você vai encontrar termos que talvez você não consiga discernir caso você não tenha essa doutrina ali do lado, tá? Principalmente você que vai prestar para técnico. Você que vai prestar para o analista processual, você já tem talvez um conhecimento maior aí da área e você sabe de alguns conceitos, mas é importante reforçá-los, tá? Vejam só, aqui no nosso quadrinho, que eu trouxe aqui para vocês, nós fizemos um comparativo aqui sobre as matérias que caem para técnico e para analista. Vejam, primeira coisa, para técnico, ato administrativo, conceito e requisitos. Vejam, ato administrativo, conceito e requisitos. Essa matéria também cai para analista, ó, ato, conceito, requisito, atributos, classificação, espécies, invalidação, anulação, revogação e prescrição. Pessoal, ato administrativo é matéria básica de direito administrativo, por isso que é cobrado para técnico, inclusive. Dá uma reforçada aí, né? Quais são os requisitos do ato administrativo, né? O famoso COFIFOMOB, os atributos do ato administrativo, como eles se classificam, quais são os requisitos, as espécies de ato administrativo. Isso tem sido cobrado e na última prova foi cobrado isso tanto para técnico quanto para analista. Então, cuidado, tá? É matéria importantíssima aqui, ato administrativo. Segundo tópico aqui, ó, para técnico, noções de organização administrativa. Quando nós falamos de organização administrativa, nós estamos tratando aí, ó, de administração centralizada, descentralizada, etc. E aí nós estamos falando aqui, ó, de Estado, governo, administração pública, conceitos, que também cai ali para analista, mas para analista, o que acontece aqui para analista? Isso daqui está um pouco mais, como que eu posso dizer? Ele está um pouco mais destrinchado, né? E aqui no técnico também nós temos aqui embaixo, ó, administração direta e indireta, centralizada e descentralizada. Então nós temos organização administrativa, administração direta, indireta, centralizada e descentralizada. Lá para o analista nós temos Estado, governo, etc., que se entrelaça com disciplinas de direito constitucional. Nós temos poderes da administração, que é importantíssimo, que também está aqui para técnico, ó, poderes administrativos, poder hierárquico, disciplinar, regulamentar. Pessoal, todas essas matérias, elas são extremamente teóricas. Elas não são matérias que você vai encontrar na letra da lei, né? Poderes administrativos, por exemplo, você vai encontrar somente na teoria. É muita teoria. Então, foca aqui bastante na teoria, tá? Que mais que nós temos aqui? Então, ainda voltando lá, voltando no que eu tinha falado de noções de organização administrativa. Essa primeira parte aqui, né, está relacionada. E com relação à administração direta, indireta, centralizada e descentralizada, aqui para analista nós temos também esta mesma matéria, ó, direta, indireta, centralizada e descentralizada, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, que é, olha só, matéria intrinsecamente ligada à administração indireta, tá? Ou descentralizada. Nós temos também aqui uma parte de controle,
que cai para os dois, ó, controle administrativo, que muitas das vezes, pessoal, por experiência própria, nós acabamos deixando o controle um pouquinho de lado. Cuidado, porque controle ele é importante. E também, voltando a falar um pouco de administração direta e indireta, não se esqueçam de dar uma focada ali nas agências reguladoras. Agências reguladoras tem sido um tema que tem caído bastante aqui no nosso concurso do Ministério Público da União. A nossa última prova estava recheada, né, de agências reguladoras. Cuidado, tá bom? Vejam só, o que mais que nós temos aqui? Poder, uso e abuso de poder, que aqui, isso para técnico, que para analista, a gente pode aqui tratar isso quando a gente fala de poderes, né? Então, quando a gente fala de poder, etc., quando a gente fala de direitos e deveres, não. Quando a gente fala de poderes mesmo, ou de improbidade administrativa e organização administrativa. Aliás, ó, organização administrativa está aqui e organização administrativa está aqui, tanto para técnico quanto para analista. Para você, analista, importante, e aqui eu vou fazer uma grande diferenciação para você, analista, e para você, técnico, de duas matérias que serão importantíssimas tanto para o técnico quanto para o analista, mas assim, separados. Você, analista, você vai focar muito nisso daqui, ó, improbidade administrativa. Pessoal, por que eu, analista, tenho que focar em improbidade administrativa? Nós trabalhamos no nosso dia a dia com improbidade administrativa. Você, analista, vai analisar, né, vai trabalhar, vai fazer minutas processuais de muitos processos de improbidade administrativa. Então, é óbvio que o Ministério Público da União, né, o Ministério Público quer que você saiba o que né, os conceitos da lei de improbidade administrativa, que você esteja atualizado. Aliás, né, nós tivemos uma alteração importante com relação à lei de improbidade administrativa, que é o artigo 10A. Dá uma lida lá, pessoal. É importante você estar atualizado também. E, olha só, improbidade administrativa, embora não caia, não esteja explícito aqui para técnico, quando nós falamos de uso e abuso de poder, nós podemos falar um pouquinho de improbidade administrativa também, tá? Embora não seja especificamente essa matéria, nós podemos falar sim que está um pouco ali ligado. Agora, para você técnico, uma matéria que para mim é importantíssima, que eu acho assim que vai cair na sua prova com certeza, é licitação, princípios, dispensa, inexigibilidade e modalidades, que é a Lei 8666. Vejam, pessoal, a Lei 8666, você, técnico administrativo, você vai trabalhar com licitações. O Ministério Público vai querer que você saiba como se dá a licitação. Se você sabe o que é um pregão, o que é um pregão público, o pregão eletrônico, quais são as modalidades de licitação, concorrência, etc. Por quê? Porque é com isso que você poderá trabalhar lá, certo? E é justamente por isso que não cai essa matéria para quem? Para o analista. Vejam, aqui, ó, para o analista, não cai licitação. Se nós olharmos aqui, não cai licitação. Mas, por outro lado, né, cai. Ó, vejam só, Lei 8.112, servidor público. Aliás, na última prova também, nós tivemos bastante questões aqui, uma ou duas questões, salvo engano, de Lei 8.112. Aqueles conceitozinhos de remoção, reintegração, etc., que são importantes aqui da Lei 8.112 e que podem te confundir, tá? Que mais aqui para você, principalmente para você analista? Processo administrativo, responsabilidade civil do Estado, importantíssimo, ó, evolução doutrinária. Olha só, o próprio examinador, ele fala em evolução doutrinária. O que ele quer que você saiba? De doutrina. Ele está falando para você, ele está dando a dica para você. Olha, eu quero que você saiba a doutrina com relação a este tema. E também, aqui, ó, enriquecimento ilícito e uso e abuso de poder. Por fim, pessoal, por fim e não menos importante, né? Algumas coisas que eu ainda não falei. Vejam, investidura e exercício na função pública, direitos e deveres dos funcionários, isso aqui nós estamos falando para analista. E nós estamos falando também aqui, ó, de serviços públicos, conceito, classificação, regulamentação e formas, competência. Lembrando que aqui nós temos as agências reguladoras. Quando nós falamos de serviços públicos, nós também temos agências reguladoras aqui ligadas a este tema, que, como eu disse, agências reguladoras é um tema importantíssimo para a sua prova, porque tem caído bastante. Como última dica para você de direito administrativo aqui, veja,
Aqui, para o técnico, ele não fala de princípios, mas aqui para o analista ele é explícito em falar, ó, princípios básicos da administração. Princípios básicos da administração. Pessoal, por que eu estou falando que esse tema é importante e por que eu estou falando tanto para o técnico quanto para o analista? Embora não esteja aqui no seu edital de técnico, princípios da administração pública, os princípios básicos da administração pública, eles estão onde? Na Constituição Federal, no artigo 37 da Constituição Federal. Veja, você técnico, por mais que não esteja cobrando aqui em direito administrativo, pode ser que lá na sua parte de direito constitucional tenha esta previsão, e tem essa previsão, né? Porque lá fala do artigo 37. Para você, analista, você precisa saber esses princípios de cor e salteado. E não é somente o LIMP, né, pessoal? O LIMP todos sabemos, né? Legalidade, impessoalidade e tudo mais. Esses nós já sabemos. O seu examinador, ele quer saber se você está ligado na Lei 9784. O seu examinador quer saber se você está ligado nos princípios da administração e na função institucional do Ministério Público em relação a esses princípios, a resguardar estes princípios da administração. Por que eu estou focando bastante nisso? Na minha prova de analista, que foi a de 2010, o tema da minha prova discursiva foi princípios da administração pública. Mas não foi simplesmente disserte sobre os princípios da administração pública. Foi um texto que falava das funções institucionais do Ministério Público ligados aos princípios da administração pública e pedia para que você dissertasse sobre esses princípios, a função do Ministério Público ligada aos princípios da administração pública. Vejam, tema importante, estava jogado ali no edital, muitas vezes nós não damos tanta atenção, né, porque parece ser tão fácil, às vezes a gente fica ali no feijão com arroz, que é o LIMP, mas nós temos também os princípios lá da 9784, nós temos os princípios implícitos da Constituição Federal. Então, preste atenção nisso, pega isso, porque isso pode ser tema, inclusive, da sua discursiva. Acho improvável porque isso já caiu, né? Às vezes, aquela história do raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas se o Ministério Público deu essa atenção em um determinado momento em uma prova, ainda que não seja na sua discursiva, pode ser que na sua prova objetiva venha um pouquinho mais forte, falando de princípios. Tudo bem? Esse foi o nosso Dicas de hoje. Eu falei um pouquinho aí sobre o edital, sobre a parte de direito administrativo do nosso edital. Continue acompanhando os nossos vídeos que nós vamos continuar fazendo uma análise aqui do edital, tá? Força, continuem estudando e se precisarem, estamos aí. Muito obrigado.